Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre núcleo celular e replicação, que é a matéria da terceira semana do PET do segundo bimestre. O núcleo, que fica aqui nessa região, né, delimitado por seu envoltório nuclear, aqui o nucleolo, ele pode ficar nas extremidades também, dependendo da célula, né, não necessariamente na região central. Mas ele que comanda tudo o que acontece aqui dentro da célula. Esse núcleo também diferencia organismos eucariontes de organismos procariontes. Lembrando, né, eucariontes possui o núcleo organizado delimitado por essa membrana, que é chamada de envoltório nuclear, ou carioteca. Carioteca é um termo que não se usa muito nos dias atuais, mas pode ser uma forma de associar o cário à carioteca, né? E dos procariontes, né, que não tem esse núcleo organizado, nos procariontes, esse material genético que está aqui dentro fica todo espalhado aqui na célula. Ela é uma célula mais organizada e também não tem organelas, né, como vimos na aula passada. O núcleo é onde fica o material genético dos seres vivos, né, de todas as espécies. Eucariontes, nesse caso, né, então todo o material genético desse organismo fica organizado no núcleo, quando ele é eucarionte. Aqui é só um núcleo, um recorte do núcleo separado da célula, né? Aqui a gente tem o envoltório nuclear, ou carioteca, a cromatina, que é um DNA menos condensado, ele está menos juntinho do que seria um cromossomo, que a gente já vai ver mais para frente também, né? Mas são fitas de DNA enroladas em proteínas que não estão muito condensadas, não estão muito juntinhas. O poro nuclear, são vários poros nucleares, é por onde entram e saem substâncias do núcleo. E aqui o nucleolo, que é uma região mais condensada em que tem DNA e RNA, aqui que são formados as subunidades dos ribossomos, subunidade menor e maior, né, que vão ser utilizados lá no citoplasma para a produção de proteínas. E dentro do núcleo nós temos também a RNA ribossomal, que vai se juntar aqui e formar as subunidades do ribossomo. Nucleoplasma, né, que é o citoplasma do núcleo, de certa forma. A parte de citoplasma que fica dentro do núcleo, essa região mais de gelzinho, né? E essa é a estrutura, assim, geral do núcleo. Dentro do núcleo, a gente tem DNA, né, em fita dupla, e RNA. No RNA, nós temos a citosina, a guanina, a adenina e a uracila como bases nitrogenadas. E no DNA, além da citosina, da guanina e da adenina, nós temos a timina no lugar da uracila. Então, no RNA a gente tem uracila e no DNA temos timina. Nós vimos isso daqui lá na parte de síntese de proteína, né? Não sei se vocês lembram, espero que sim. Que o DNA é uma dupla hélice, né? E aqui a gente tem pares de bases ligados, né? Como se fosse uma escadinha, e essa escadinha fica, dá uns girozinhos, né? Formando uma hélice mesmo. Já o RNA é uma fita simples dentro da maioria dos organismos e ele não tem essa estrutura tão complexa como o DNA. O RNA é menorzinho. O açúcar do DNA também é um pouco diferente do RNA. Aqui, como açúcar, a gente tem desoxirriboses e no RNA a gente tem só riboses.
Aqui a estrutura do DNA, né? Uma fita de DNA de certa forma esquematizada e ampliada, né? A gente tem um fosfato aqui na bordinha, formando o corrimão da escada. O açúcar, que também faz parte aqui do corrimão. E as bases nitrogenadas aqui ao centro, que vão se ligar umas às outras, sendo que a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. E é codificado assim que são produzidas todas as proteínas de um organismo, todas as estruturas funcionais são provenientes desse código que é guardado aqui no DNA. Como eu disse anteriormente, né, a cromatina era a molécula de DNA enrolada, porém descondensada. Ela não está tão juntinha quanto seria um cromossomo. Aqui eu coloquei explicadinho algumas coisas, de forma resumida, claro, para vocês terem como consultar depois. Mas aqui a gente tem o DNA, né, com os seus pares de base, e ele vai se novelando, se enrolam em proteínas chamadas de histonas, se enrolam mais um pouquinho formando a cromatina, e no período de divisão celular, eles se enrolam mais ainda formando cromossomos. Então, nessa parte aqui de cromatina, a célula ainda não está em divisão celular ou ela acabou de começar o processo de divisão. A partir daqui, a célula está começando a se dividir, começando seu processo de divisão propriamente dito. A intérfase, então, é esse momento de descanso da célula entre uma divisão e outra. Algumas células estão sempre se dividindo para formar novas células, células da pele, por exemplo, estão sempre se renovando. Então, elas precisam ter um período de descanso e um período de divisão celular. Nesse período de divisão celular durante o processo, a gente pode observar os cromossomos dentro da célula a partir de um microscópio. E cada espécie tem um número específico de cromossomos, né? Nós, humanos, temos 2 grupos de 23 cromossomos e, ao total, 46 cromossomos, sendo que 2 deles são os pares de cromossomos sexuais, o X e o Y. Esse assunto a gente vai retomar quando começarmos a estudar a genética. Aqui é o processo de replicação do DNA, ou seja, o DNA precisa ser duplicado, né, antes da célula se dividir. Quando ela vai se dividir, esse DNA tem que formar 2 novas fitas, né? Nós temos uma fita de DNA. Essa célula vai ter que duplicar ele, formando 2 fitas de DNA, que depois vão ser divididas, né? Uma fita para uma célula, uma fita para outra, quando a célula for se dividir. Para que ocorra essa replicação, a gente tem a ajuda de algumas enzimas. Eu não vou entrar muito em detalhes específicos com enzimas, assim como eu fiz como a síntese de proteínas, mas aqui nós temos algumas. A topoisomerase, que vai, de certa forma, desenovelar esse DNA. A helicase, que vai abrir esse DNA como se fosse um zíper, abrindo na blusa, na calça, um zíper. Ela vai abrir essa cadeia dupla de DNA lá, quebrar as ligações, as pontes de hidrogênio entre as 2 bases, né? Vai abrindo aqui. E aqui atrás, a gente vai ter uma enzima chamada DNA polimerase. Essa enzima vai sintetizar uma fita nova sobre aquela fita simples e de uma partezinha só do DNA que a helicase deixou aqui. Então, a helicase abriu o zíper, a DNA polimerase vem e coloca mais bases aqui nitrogenadas, complementando a sequência que estava aqui embaixo.
considerando que aqui esse amarelinho fosse uma timina. Esse rosinha que a DNA polimerase colocou seria uma adenina, né? Eu falei timina, adenina. Eu posso ter confundido na hora de falar aqui. Mas considerando que aqui tivesse uma adenina no amarelinho, essa rosinha seria uma timina. Essa primeira fita é o DNA original, né? DNA que a gente já tinha. E essa fita que a DNA polimerase está produzindo aqui em cima é uma fita nova. A replicação ocorre somente em um sentido, do sentido 5' para o sentido 3'. Mas o que é o 5' e o 3'? É simplesmente uma forma de identificar que tem a ver com a conformação química da molécula, da fitinha de DNA aqui. Uma das fitas é 5' e a outra 3', ou a outra 3' e essa é 5', mas tem a ver com a posição da hidroxila, da ribose, da última base dessa fita. Mas guardando que uma região é 5' e a outra é 3', e que depois uma é 3' e a outra é 5', fica mais fácil de associar a direção. No caso, a replicação ocorre da região 5' para 3'. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma fita 5' para 3' na direção certa. Aí a DNA polimerase passa direto e produz a fita no sentido certo. Quando a fita nova vai ser do sentido 3' para o sentido 5', essa DNA polimerase não consegue produzir a fita de DNA na direção certinha. Então, para que a fita seja produzida, né, da direção 5' para 3' e que a direção da replicação como um todo não seja afetada, a DNA polimerase vai produzindo uma fita nova em pequenos pedacinhos. Ela começa aqui, que é da região 5', e faz essa produção da linha ao contrário. Ela começa aqui e vai para lá. Aí chega aqui, ela volta aqui mais para frente e sintetiza mais um pedacinho. Aí depois ela volta aqui e sintetiza mais um pedacinho. Ela vai fazendo um vai e volta. Pode até acontecer de ser outra DNA polimerase que vai se encaixar aqui depois, não necessariamente a mesma, porque existem várias no núcleo, inclusive pode haver mais de uma bolha de replicação ou forquilha de replicação, que é essa abertura. Então ela vai sintetizando essa fita nova em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho desse é chamado de fragmento de Okazaki. Aí aqui a gente tem mais duas coisas, né? Que é a fita que vai ser sintetizada no sentido certo, do 5' para 3'. Ela é a fita mãe aqui no caso, a original. Ela é chamada de fita líder, porque nela a replicação ocorre no sentido certo, da região 5' para a região 3'. Agora, nessa fita aqui, que a replicação não pode acontecer no sentido certo, que a DNA polimerase tem que ir e voltar, ela é chamada de cadeia atrasada, fita atrasada ou ainda fita retardada, porque ela demanda mais trabalho, né, para ser produzida e acaba não acompanhando certinho ao mesmo tempo a fita líder aqui. Então, aqui a primase, eu não falei dela, né? A primase sintetiza o início da replicação do DNA. A partir dela, uma sequência pequenininha de RNA é produzida e sinaliza para a DNA polimerase que ali é o lugar que ela tem que se ligar. Então, ela sintetiza um primer.
ou um iniciador. E a partir dessa sequência, a DNA polimerase se liga e produz a fita de DNA. Nesse caso, de forma contínua, nesse caso, em pequenos pedacinhos. Aqui é uma imagem sobre a direção da replicação, né? Aqui uma fita 3 linha e uma fita 5 linha, né? Aqui a gente tem da região 3 linha até a região 5 linha aqui, a fita azulzinha. A gente tem a fita mãe. E essa fita sintetizada, a fita nova, sintetizada na direção certa, 5 linha para 3 linha, é chamada fita líder. E a direção certa dessa replicação, 5 linha, 3 linha. Aqui a gente tem uma fita mãe em vermelhinho, né? A outra fita mãe, que é do sentido 5 linha para 3 linha. Porém, a replicação do outro lado começaria em 3 linha para 5 linha. Então, a DNA polimerase tem que começar a replicar de forma espaçada. Se liga aqui nesse pedacinho e sintetiza um pedacinho de DNA para cá. Se liga aqui e sintetiza mais um pedacinho. Se liga aqui e sintetiza mais um pedacinho. E essa fita, formada por diversos fragmentos de Okazaki, é chamada de fita atrasada ou fita retardada. Então, é só lembrar que quando a fita for replicada no sentido 3 linha para 5 linha, ela será uma fita retardada e a polimerase não consegue fazer a replicação de forma contínua. Ela tem que ir, voltar e voltar. Quando a fita mãe é do sentido 3 linha para o 5 linha e a fita filha vai ser sintetizada da direção 5 linha para 3 linha, a fita vai ser sintetizada de forma contínua e vai se chamar fita líder. Creio que é tranquilo de entender, né? Pela imagem. E por hoje é isso. Espero que tenha entendido direitinho. Qualquer coisa podem perguntar, né? E até a próxima aula.